As doenças cardiovasculares são as complicações decorrentes do diabetes que mais levam ao óbito. De acordo com a Federação Internacional do Diabetes, até 80% dos pacientes com diabetes tipo 2 morrem por causas relacionadas a problema cardíaco. Mundialmente, os índices são superiores aos óbitos ligados ao HIV, tuberculose e ao câncer de mama. A incidência de complicações cardiovasculares é grande no diabetes, devido ao aumento dos níveis de glicose no sangue, que juntamente com o colesterol, pressão alta, promovem a formação de placas de colesterol que entopem as artérias. Com níveis muito altos de glicose no sangue, várias coisas acontecem. O colesterol torna-se mais agressivo, formando maior número de placas nas artérias coronárias. Além disso, o aumento excessivo da glicose no sangue favorece a maior produção de coágulos, que também podem obstruir as artérias. Quando uma artéria sofre uma obstrução, o coração entra em sofrimento por falta de oxigênio e o tecido sadio morre, sendo substituído por uma cicatriz. Dependendo do tamanho da área afetada, pode ser fatal ou deixar sequelas irreversíveis, como insuficiência cardíaca. Por isso, é tão importante monitorar e saber o que fazer para diminuir. Como médico cardiologista e cardiogeriatra há quase 50 anos, posso afirmar que muitos estudos têm associado a glicose alta no sangue a muitas doenças. Porém, o que quase ninguém sabe e ninguém diz é que existem erros graves que a maioria dos meus pacientes cometem e que contribuem para deixar os níveis de açúcar lá no alto, deixando seu corpo em risco. Justamente por isso organizei essa aula de hoje, para ensinar o passo a passo do que é preciso fazer para você parar de cometer hoje mesmo esses erros tão importantes. Vamos juntos? Para começar, eu vou responder primeiro as perguntas mais importantes no que diz respeito ao controle da glicemia. Qual exame eu faço para saber a minha glicemia? É o exame de sangue, que é a dosagem de glicose no sangue em jejum. Além disso, você também pode medir a hemoglobina glicada, que mede a taxa média do aumento da glicose nos últimos 3 meses. Como eu vou saber se eu estou com taxas altas ou não? Veja bem, os resultados mostram que até 99 miligramas por decilitro é considerado normal. Quando a glicemia é de 99 até 140, é considerado pré-diabetes, e acima de 140 já é considerado diabetes. Os níveis de açúcar fora do padrão normal sempre são preocupantes. A mesma situação ocorre na pré-diabetes. Eu posso saber de tudo isso? Eu sei que sua pergunta é a seguinte. Tá bem, Dr. Roque, mas como que eu faço para deixar meus níveis de açúcar no sangue em uma dosagem segura? Eu resolvi fazer essa aula de hoje para contar sobre os erros mais comuns que certamente você comete e contribui para que sua glicemia fique nas alturas. Mas o que eu queria chamar mesmo a sua atenção é que o que você decide fazer hoje, exatamente hoje, pode determinar como serão os seus próximos 20 anos de vida. Por isso, além da participação nessa aula, é importante que você pegue o meu convite aí, gratuito, para participar do desafio Salva Coração. Eu quero apresentar um caminho já validado pela ciência, para que você possa ficar mais protegido contra o infarto, AVC e doenças como pressão alta, colesterol, etc. E o diabetes, é claro. Realizar um curso gratuito chamado Desafio Salva Coração é um sonho e uma realização para mim. São os mesmos ensinamentos que já passei aos meus mais de 10 mil alunos e pacientes, que estão aproveitando do melhor da vida hoje com sabedoria e com vitalidade. Essa é a minha missão, aproveitar o dom que Deus me deu para aconselhar as pessoas como ter uma vida longa, mas especialmente uma vida com qualidade. Por isso que eu criei esse curso, para mostrar que a sua melhor fase de vida é hoje, é agora. E para você começar hoje, vamos já derrubar os erros que deixam a sua glicemia alta e aproximam você do risco do diabetes. Vamos lá. Primeiro erro,
usar adoçante ou outros tipos de açúcar. Não há como negar que o maior erro na alimentação contemporânea está no excesso de açúcar presente em todos os alimentos industrializados. Os adoçantes também não são contrapartidas e alternativas seguras, pois a própria Organização Mundial de Saúde alertou sobre as desvantagens da utilização. Se o seu objetivo é emagrecer e sair do alvo do diabetes, é preciso ser radical. Corte o açúcar e também os produtos diet e light da sua vida, combinado? Erro 2. Acreditar que as frutas são vilãs do diabetes. As frutas são essenciais para uma vida saudável e equilibrada, inclusive para quem tem diabetes. Elas possuem série de vitaminas, minerais e fibras que contribuem para o bom funcionamento do intestino e do organismo em geral, e fazem parte do plano alimentar que já se mostrou capaz de reduzir em 93% o risco de ser diabético. Você pode comer uma tonelada de fruta? É claro que não, mas pode conhecer estratégias como as frutas com baixo índice glicêmico, além de sempre acrescentar sementes que vão ajudar a retardar a velocidade com que aquela fruta vire açúcar no sangue. Canela, por exemplo, em cima da fruta é uma ótima pedida. Bom, se você já tiver diabético, sempre prefira as frutas menores e escuras. Jamais as consuma em forma de suco, mesmo que seja natural. E as 5 frutas com baixo índice glicêmico e alto teor de fibras são as seguintes. Maçã. Tem ácido málico, fibras que ajudam no funcionamento do intestino. Pode consumir cozida com pitadas de canela após as refeições. Laranja, que é uma ótima fonte de vitamina C e antioxidantes. E ainda aquela parte branca da laranja ajuda a expulsar materiais pesados do corpo. Mas jamais em forma de suco. Abacate, uma das frutas mais indicadas para diabéticos, porque tem um baixo teor de açúcar, pode melhorar a resistência insulínica e reduzir o risco da síndrome metabólica. Metade de um abacate por dia e perto das 18 horas ajuda você a dormir melhor e evitar aquela fome noturna. Amora, mirtilo, framboesa, aquelas frutinhas pequenas, cheias de antioxidantes, ajudam na saciedade e evitam a compulsão por doce. Maracujá reduz a ansiedade, melhora o sono e algumas pesquisas sugerem que um composto encontrado na semente do maracujá, o piciatanol, pode melhorar a sensibilidade à insulina. Erro 3. Ignorar os 3 sinais mais comuns do diabetes. Costumo dizer que são 3 P's, que apontam o risco clássico de diabetes. Esses sintomas chaves, que podem indicar a presença de glicose elevada no seu organismo, e são uma espécie de teste rápido para a doença que mais cega e amputa no Brasil. O diabetes tipo 2 é uma doença crônica relacionada à secreção da insulina, que é o hormônio produzido pelo pâncreas, que é responsável pelo transporte de glicose do sangue para o interior das células. Há 2 tipos de situações que podem ocorrer: baixos níveis de insulina por deficiência do pâncreas ou aumento da resistência celular à insulina, de modo que os níveis de insulina do sangue fiquem elevados, tanto quanto os da glicose, o que acontece na obesidade. Em resumo, essas 2 situações levam ao aumento de glicose na corrente sanguínea, atinge 6% da população mundial e, pior ainda, 50% dos diabéticos não sabem que têm a doença. O impacto do diabetes na saúde cardiovascular ocorre devido a diversos mecanismos de agressão, principalmente em nível endotelial, que é a superfície do vaso sanguíneo. Mas tem algo importante: 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que são portadoras. E é aí que o teste dos 3 P's se faz ainda mais importante. O primeiro P é a polifagia, que é o aumento do apetite. Se você está comendo mais do que o habitual e perdendo peso ao mesmo tempo. O segundo P é poliúria, que significa urinar frequentemente. Se você notar que está indo ao banheiro mais vezes do que o normal, especialmente à noite, fique atento. E o terceiro P é polidípsia,
que é a sede excessiva, quando você está constantemente com sede, mesmo depois de beber água. É fundamental estar ciente desses sintomas. E se você apresentar um deles, é preciso procurar um médico. O diagnóstico precoce do diabetes pode fazer toda a diferença na gestão e no tratamento. Erro 4. Ignorar o poder da dieta do Mediterrâneo e das especiarias. Eu tenho quase 50 anos como médico cardiologista e na linha de frente de vários hospitais aqui de São Paulo. Vejo de perto os benefícios revolucionários que a dieta do Mediterrâneo pode fazer. O meu conselho imediato: dieta do Mediterrâneo. Alimentação balanceada, sem produtos alimentares ultraprocessados. Evitar o consumo de açúcar e seus derivados, praticar exercício físico, controlar o estresse e ter um sono regulado. Nada de açúcar, tampouco adoçante, que a própria Organização Mundial de Saúde já alertou ser um produto contraindicado justamente por não promover redução de glicose no sangue e nem da resistência à insulina a longo prazo. Proponho que faça um pacto e comece retirando o adoçante e o açúcar do café. Acredite, olha, em 15 dias o seu paladar já é outro. E você pode fazer essa transição usando especiarias que agregam propriedades terapêuticas ao café. Por exemplo, canela. Uma colherzinha de chá de canela traz sabor e as pesquisas mostram que ela ainda contribui para diminuir a velocidade com que o açúcar chega na corrente sanguínea. Erro 5. Ficar fora do desafio Salva Coração. Agora, as novas descobertas da medicina do estilo de vida afirmam que, de forma categórica, que o diabetes pode ser, sim, uma doença prevenida e controlada e até colocada em remissão. Você só precisa aprender a colocar em prática simples mudanças do estilo de vida que são capazes de cortar em até 93% do caso de diabetes, diminuir em 82% o risco de infarto, impedir 50% dos casos de câncer, solucionar insônia, obesidade e dores. Se você duvida dessa possibilidade, porque já tentou de tudo e não encontrou um profissional de saúde confiável para lhe guiar nessa missão, eu quero estar ao seu lado, para ajudar você a aplicar cada ação. E para participar é muito fácil. Se você está aqui no YouTube, é só pegar o convite que deixei em seu nome aqui no link da descrição. Estamos em contagem regressiva e eu espero por você.